Olá pessoal, professor Carlos aqui. Bom, hoje a gente vai trabalhar com as questões relacionadas, né, com o ENAD, né, sobre estrutura molecular e estruturas metálicas e iônicas, certo? Peguei as três últimas provas do ENAD, né, o ENAD começou em 2008, né, e para Química a gente tem 2008, 2011, 2014, 2017 e 2021, né? E aqui no caso, nessa de 2014, não tem nenhum tema diretamente relacionado, né, com o que a gente estudou. Não diretamente, indiretamente, né, tem as estruturas, a estrutura de Lewis aqui, o ácido de Lewis, né, os complexos, né, estruturas orgânicas, né, que tem que também entender aqui as estruturas, as fórmulas estruturais, certo? Mas não tem nada diretamente relacionado com o que a gente viu, né? E tem mais na parte inorgânica aqui, complexos, né? E a gente viu que em cima também tem uma de complexos, né, da parte de química inorgânica. Eu peguei aqui a de 2008, né, a questão 32, que está diretamente relacionado com o conteúdo que a gente fez a revisão, né? Então, o arsenito de galho é um material semicondutor usado na fabricação de diodos emissores de luz, né, que são os LEDs. Dispositivos que transformam energia elétrica em radiação eletromagnética, certo? Ou seja, os LEDzinhos, né, que passa a corrente elétrica, aquela energia, ele transforma a energia elétrica em energia em luz, né? O arsenito de galho pode ser dopado com outros elementos, gerando semicondutividade do tipo N, formação de nível doador de elétrons, ou semicondutividade do tipo P, formação do nível superior de elétrons. A gente não fez a revisão de semicondutores, né, mas dá para a gente explicar rapidamente aqui o que significa esse do tipo N e do tipo P, né? A gente teve também no Orgânica 1, né, esse conteúdo. E na resolução aqui eu vou explicar o que significa isso, né? Então aqui a gente tem a estrutura, né, do arseneto de galho, o galho em cinza, o arsênio em amarelo. A gente pode perceber que o galho está ocupando aqui as posições de cúbico de face centrado, e aqui no caso o arsênio a gente tem aqui, né, 2 aqui nessa posição e 2 nessa posição aqui, né? A gente pode associar com uma daquelas estruturas, tá, que nós vimos dos sólidos iônicos, certo? Analisando a estrutura cristalina do arsenito de galho, e sabendo-se que os sítios de arsênio foi dopado com selênio, a fórmula do arsenito de galho e o tipo de semicondutor formado após a dopagem são respectivamente. Então, primeiro a fórmula, né, pelo número de átomos que tem dentro da célula unitária, a gente determina a fórmula, e esse arsênio foi dopado com selênio. Então, a gente pode depois observar como isso, que tipo de semicondutor vai gerar, né? Então aqui, vendo, né, as posições aqui do galho, se ele está ocupando todas as faces, né, e todos os vértices, então os vértices correspondem a um átomo, certo? 1/8 vezes 8, né? Então os 8 vértices aqui no cubo, e as faces aqui, metade do átomo vai pertencer a essa célula unitária. Então aqui no caso a gente tem 6 faces, né, e cada átomo nessa face corresponde a meio, né, então 6 vezes meio vai dar 3, né, e 3 mais 1 dos vértices, né, vai dar 4. E nós temos 4 átomos de arsênio dentro da estrutura, então vai ser para cada 4 galhos, 4 arsênio, ou seja, a proporção é 1 para 1, certo? Então a fórmula seria aqui GaAs, né? Então temos duas alternativas, né, com essa possibilidade. Aí temos que saber se é do tipo N ou do tipo P, certo? Nos semicondutores, quando eles são dopados, né, então esses
chamados semimetais, agora alguns são metais, alguns são não metais, né? Quando a gente dopa eles, né, os elementos de dopagem, eles podem ter mais ou menos a mesma estrutura desse átomo, só que se a gente acrescentar um dopante com uma quantidade maior de elétrons, né, na camada de valência, vai ter elétrons em excesso. E isso vai tornar o semicondutor como doador de elétrons, né? Se ele tiver com deficiência de elétrons, por exemplo, um elemento no mesmo período, né, e anterior a esse elemento, né, então ele vai ter mais ou menos a mesma estrutura, só que um elétron a menos, né? Então a gente chama esse de positivo, né? Ou P, né? Então N de negativo tem excesso de elétrons, P de positivo tem deficiência de elétrons em relação ao semicondutor original, certo? Nesse caso aqui, em inglês chama electron hole, né? A teoria electron hole, que é elétron buraco, né? Então é como se o elétron fosse ocupar um buraco, uma deficiência, né? Um defeito, né? Um lugar que deveria ter um elétron e não tem, e o outro está com excesso de elétron, então esse elétron de um outro semicondutor N, né, pode enviar um elétron para esse semicondutor P, para ocupar aquele buraco vazio, né, no outro semicondutor, certo? Então aqui, se tiver excesso de elétron é do tipo N, se tiver deficiência de elétrons é do tipo P. Se a gente pegar aqui o arsênio e o arsênio, né, o semicondutor, e o dopante é o selênio, ou que foi o elemento que foi acrescentado àquela estrutura, é o elemento selênio, né? Então aqui a gente tem o arsênio, e o arsênio foi dopado com o selênio, certo? Porque está cheio de propaganda esse lugar aqui. E aqui então, ó, se eu tô, o arsênio, ele tem 3 elétrons aqui, ó, né, P1, P2, P3, 3 elétrons na subcamada P. E o selênio tem 4 elétrons na subcamada P, certo? Ou seja, o selênio tem um excesso de elétrons, certo? Então, se ele tem excesso de elétrons, ele vai formar um semicondutor do tipo N, certo? Então, a alternativa correta aqui seria, né, a fórmula do arseneto de galho GaS e o tipo de semicondutor, o tipo N, certo? Então, essa resposta para essa questão 32 do ENAD 2008, ok? Bom, vamos pegar agora a prova 2017, né? Essa questão eu já resolvi, né, mas só para perceber que a gente, né, pelo que a gente aprofundou nessa terceira revisão, né, aqui a geometria molecular do composto do gás nobre, a fluoração da platina é quadrada planar, né, então a gente teria que fazer a geometria molecular pela VSPR, né, e a gente, lá na revisão, eu mostrei, né, nessa terceira revisão, que a estrutura vai ser do tipo AX4 e 2, né, e os dois pares de elétrons, né, dessa estrutura está em cima e embaixo de um octaedro, né, formando uma estrutura quadrada planar, né. Aqui no caso também os pares de elétrons fazem parte, né, da hibridização, né. Então aqui no caso, se a hibridização, né, se os pares de elétrons tanto compartilhados e isolados formam o octaedro, né, a hibridização vai ser do tipo sp3d2, certo? E aqui no caso a molécula é apolar, ok? Só revisando a gente já viu essa questão. Essa daqui, né, a questão 11, né, alguns metais como o ouro, o cobre, o ferro são usados desde a antiguidade. O alumínio metálico, no entanto, só começou a ser usado no século XIX, produzido por eletrólise. Na realidade, o alumínio era bem raro, né, e era mais considerado mais caro, né, do que o ouro, né, porque era difícil encontrar na natureza, né. Só no século XIX foi produzido
né, o alumínio a partir da bauxita, principalmente por eletrólise, né, a bauxita é rica em óxido de alumínio, né, na presença de fundente, né. Considerando a necessidade da eletrólise ígnea para a obtenção do alumínio, avalia as afirmações a seguir. Então, a energia necessária para ionizar o composto de alumínio é alta, né? O caráter covalente é predominante nas ligações entre o alumínio e o oxigênio. As cargas dos íons são elevadas, o que aumenta a atração entre os íons. Certo? Então a gente tem que avaliar que é correto o que se afirma em. Então, se a gente pegar a energia necessária para ionizar o composto Al2O3 é alta, certo? Aqui está um pouco associado com a 3 também, né? A gente tem o óxido de alumínio que tem uma carga alta, 3+, e o oxigênio 2-. Certo? Então, são cargas elevadas, então a atração entre eles é muito forte. Então, vai ser muito difícil de ionizar, a gente precisa de uma alta energia para ionizar esses dois elementos, certo? No caso, energia elétrica, certo? Então, a primeira energia necessária para ionizar o composto óxido de alumínio é alta, está correto, e as cargas dos íons são elevadas, o que aumenta a atração entre os átomos. Ok? E agora vamos ver se a segunda está correta. O caráter covalente é predominante nas ligações entre o alumínio e o oxigênio, né? Então, deixa eu procurar aqui aquela tabela com eletronegatividade. Então, peguei aqui uma no Mundo da Química, um site aqui, e aqui a gente tem, né, os perfis aqui da tabela periódica com as eletronegatividades. Se a gente pegar o alumínio aqui, né, tá com a escala aqui de Pauling da eletronegatividade de 1,5 e aqui no caso o oxigênio 3,5. Então a diferença de eletronegatividade aqui está em 2, tá certo? A gente viu lá pela regrinha de Pauling também, que o limite de 1,7, a partir de 1,7, a diferença de eletronegatividade acima de 1,7, o caráter vai ser predominantemente iônico, certo? E aqui no caso, geralmente, se for um metal ou um não metal, um metal com não metal, geralmente as eletronegatividades são bem diferentes e geralmente o caráter da ligação é iônica, apesar de que algumas ligações, por exemplo, o berílio, né, com alguns halogínios, né, até o alumínio, dependendo do não metal que ele está se ligando, pode ter um caráter mais covalente, certo? Mas nesse caso aqui, o caráter é mais iônico, ok? Então, nesse caso aqui, a 2 está incorreta, né? Então, a alternativa correta aqui seria a C. 1 e 3 apenas estão corretas. Ok? Vamos descer mais um pouco. Essa questão também se encaixa um pouco, né, nos compostos inorgânicos, né? Se a gente falar um pouquinho sobre as funções inorgânicas, né, chamadas, que a maioria no ensino médio chama funções inorgânicas, mas os compostos inorgânicos, né, nomenclatura e classificação dos compostos inorgânicos podia ser classificada aqui também, né, como uma questão dos compostos inorgânicos. A gente já resolveu também essa questão. Ok? Vamos descer aqui. Deixa eu ver se tem mais algumas que eu marquei. Tá marcando em amarelo aqui para não confundir. Essa daqui também passou, né, desapercebido, né, a questão 30. Né, que era mais relacionado com a evolução dos modelos atômicos. Né? Acho que tem duas questões nessa prova aqui, 2017, relacionado com os modelos atômicos. Né? Então aqui no caso tem uma charge, né? Estou ardente de paixão, quando te vejo me sinto em chamas, e aí ele queima, né? Não consigo observar o acasalamento desses bichos, né? Porque ali quando ele foi observar, acabou matando o bicho.
né? O cartoon apresentado faz referência ao princípio da incerteza, formulado por W. Heisenberg. De acordo com esse princípio, é impossível observar um fenômeno sem, ao mesmo tempo, nele interferir. Em relação aos modelos atômicos, a principal consequência desse princípio é a descoberta do efeito fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico é quando eu incido uma certa energia e essa energia arranca um elétron. Só que eu consigo observar esse fenômeno, né? A explicação do fenômeno da radioatividade. Radioatividade não tem nada a ver, que está relacionado com o núcleo, né? Com a liberação de energia pela fissão, a fusão nuclear, né? Principalmente a fissão nuclear, emitindo partículas, né? Alfa, beta e gama, né? A descoberta das linhas discretas do espectro de hidrogênio. Isso aqui, a luz emitida, né, pelo hidrogênio forma um espectro, né? O abandono de J.J. Thomson, do modelo de Thomson, e a adoção do átomo nucleado, né? Isso também não tem nada a ver. No caso, foi o bombardeamento das partículas lá de Rutherford, né, que determinou aqui não o princípio da incerteza. O princípio da incerteza já está relacionado com século XX, mecânica quântica, né? E aqui, essa alternativa E talvez seja mais correta, o abandono da ideia das órbitas fixas, ou seja, o modelo de Rutherford, né, para os elétrons, e a adoção dos conceitos de orbitais, né? Ou seja, quando a gente adota o elétron, né, como se fosse uma onda, né, e ali há uma propagação estática, né, dos elétrons, né, então a gente não vê mais orbital como se fosse circulando, né, ao redor do núcleo, e sim uma propagação e uma cachorrada aqui latindo. Mas a gente imaginar que agora, considerando o elétron como uma onda, né, então, como eu disse, o princípio da incerteza, a gente não consegue determinar exatamente a velocidade e a posição do elétron, principalmente porque a gente tenta observar, e aí a gente pode influenciar também na velocidade desse elétron, né? E aqui no caso a gente tem a formulação, né, das equações de ondas, considerando o elétron como onda, e o orbital, agora o conceito de orbital, né, não são órbitas fixas, né, orbitando ao redor do elétron, e sim o conceito de orbital muda, o nome permanece, né, ali, órbitas fixas e orbitais, o conceito muda para um conceito de densidade, de probabilidade de encontrar um elétron em certa região, certo? Então aqui, assim, também por exclusão aqui, a única alternativa mais próxima do correto seria a alternativa E, né? Thomson aqui, né, estava lá atrás, né? Depois dele veio o Rutherford, que não adotava os modelos da mecânica quântica, o princípio da incerteza, né? Linhas discretas de hidrogênio, isso foi lá atrás também, com a determinação lá das linhas de Bauman, de Lyman, né, com a observação do hidrogênio. Então não estava, isso foi elementos para elaborar a mecânica quântica, mas não estava nessa época, né, as linhas discretas do espectro do hidrogênio, né, a radioatividade é fenômeno nuclear, né, não está relacionado com o elétron, e aqui a descoberta do efeito fotoelétrico, a gente consegue observar, né, o quanto de energia a gente precisa para retirar um elétron de uma superfície, principalmente metálica, certo? Bom, acho que 2017 acho que era isso, e aí vamos para 2021. 2021 tem uma figura bem bonita aqui, colorida, apesar de ter um erro nessa figura, né? Mas vamos lá. A questão 3, é discursiva essa daqui, né? Na busca de novos materiais capazes de realizar a conversão de luz solar em energia elétrica de baixo custo, foi descoberto o sal misto de iodeto de chumbo e césio. Então, sal misto, né? Os cátions são chumbo e césio. Esse material é vantajoso porque pode ser obtido em temperaturas próximas ao ambiente e forma facilmente filmes nanométricos, com excelente captação de luz. A célula unitária deste sal é mostrada na figura a seguir.
né? Então aqui, se vocês observarem, ó, essa bolinha aqui era para estar para frente, essa bolinha amarela, né? E essa bolinha aqui amarela tinha que estar um pouco dentro desse octaedro aqui, né? Então acho que quem fez a figura, né, está meio distorcido também, né? Mas essa bolinha, principalmente essa aqui, ó, e essa aqui estão para frente, né? Talvez não conseguiram fazer um efeito bem interessante, né? Talvez agora, em 2024, eu já consiga ser programas que possam fazer de maneira mais confiável, né? Mas essa bolinha amarela aqui tinha que estar para fora, né? Mesmo assim, a questão foi anulada, né? E dá para entender, certo? Bom, com relação à estrutura desse sólido, faça o que se pede nos itens a seguir. Escreva a fórmula mínima desse metal. Então, para escrever a fórmula mínima, né, a gente está vendo que os átomos de césio estão nos vértices, né? Esses daqui que estão atrás estão uma cor diferente. Na realidade, esse podia estar com a mesma cor desse aqui, né? Só talvez esse aqui atrás poderia estar com cor diferente, mas tudo bem. Mas os átomos de césio estão ocupando os vértices, né? Os átomos de iodeto, né, estão ocupando aqui as faces do cubo, e o chumbo está no centro. Não dá para ver a cor direito do chumbo, mas teoricamente o chumbo está aqui dentro. Então eu tenho um chumbo, um átomo de chumbo, né? O césio só está ocupando os vértices, né? Então vai ser 8 vezes 1/8, vai dar um césio também, um césio no chumbo, e aqui o iodeto, né? Então aqui no caso nós temos ocupando as faces, né? Metade de um átomo, né? 6 faces, 6 vezes meio vai dar 3. Então a fórmula aqui, se a gente colocar em ordem alfabética, né, da maneira correta, vai ser CS, PB e 3. Certo? A gente poderia dissertar, né? A célula unitária, né, os átomos que se encontram no vértice correspondem a 1/8, então temos 8 vértices, 8 vezes 1/8, né, dá 1, né? O chumbo está no centro da célula unitária, então corresponde a um átomo de chumbo, e aqui os átomos de iodo estão nas faces, né? Metade do átomo pertence a essa célula unitária, né? Temos 6 faces, então 6 vezes meio, né, vai dar 3, né? E então a fórmula será a CSPB e 3, certo? Aqui no caso de 3, o césio, né, se a gente precisasse aqui da carga do césio, seria césio mais, né? PB2, né? 2 mais, e o I menos, né, que é o iodeto, certo? Bom, a troca parcial do átomo de césio por alguns íons orgânicos diminui o custo da produção e aumenta tanto a eficiência de conversão de luz em energia quanto a estabilidade do material, desde que a estrutura do sólido se mantenha. Então aqui está interessado na estrutura, né? Pode aumentar a eficiência colocando íons orgânicos, mas a estrutura tem que permanecer a mesma. Considerando isso, aponte e justifique 2 condições para que dessa substituição não provoque alteração da estrutura do material. Para que permaneça a mesma estrutura, né, os íons orgânicos, né, eles teriam que ter a mesma carga, né, para resultar na mesma fórmula aqui, certo? Uma condição, e também o tamanho, né, desses. O césio é um átomo grande, né, ele está lá embaixo, né, nos metais alcalinos, né? Então esse íon orgânico ele deveria ter a mesma dimensão aqui que o átomo de césio, certo? Então aqui nesse caso o tamanho, né, e a carga são importantes aqui quando a gente quer substituir um elemento pelo outro, né? O mesmo serve ali também para os semicondutores, né? Dependendo do dopante que eu coloco no semicondutor, dependendo da estrutura que eu queira, eu tenho que me preocupar também com o tamanho e a carga do elemento que eu estou dopando, certo? Além da estrutura eletrônica, se a gente estiver interessado na semicondutividade, assim por diante, certo? Mas aqui nesse caso só estamos relacionando com a estrutura,
Então, como a gente viu a relação do raio entre cátions e ânions, né? Então, aquilo que vai determinar também o número de coordenação, certo? E aqui, como a gente quer permanecer a mesma estrutura, então a carga e a dimensão, o raio, né, desse íon orgânico deve ser muito semelhante aqui ao Célsius. Ok? Bom, eu não coloquei alternativa. Não é alternativa, né? É a resposta dissertativa. Ok, vamos ver. Acho que daqui, acho que eu queria só mostrar aquela questão que a gente já resolveu, né? Mas está relacionado com esse conteúdo que eu acabei de revisar. Né? Tem bastante, né, a química de coordenação, mas eu tenho a impressão que nessa prova não vai cair. Né? Então vai focar na estrutura, provavelmente estrutura de sólidos ou metais, né? Estruturas aqui, né? Fórmulas estruturais, tá certo? E aqui tem essa questão que a gente já resolveu, né, no vídeo anterior, de resolução de questões, e aqui no caso a estabilidade aqui, eu faço a fórmula estrutural, né, pelas regras de Lewis, e depois determino qual que é a estrutura mais estável. E nesse caso aqui, ó, a estrutura canônica que mais contribui para o período de ressonância é um A para o isocianato e 2B para o tiocianato. Então a gente viu aqui que essa questão está correta, porque aqui a carga negativa vai ficar sobre o oxigênio, né, que é mais eletronegativo, e aqui a 2B sobre o nitrogênio, que é mais eletronegativo que o enxofre, certo? As estruturas, a hibridização do átomo de carbono SP, né, então aqui no caso, como é linear todas as estruturas, né, então todas serão SP. E aqui as cargas formais, aqui está errada, né? A gente calcula outra vez. Certo, eu acho que é isso. Vamos só dar uma olhada aqui mais alguma. Essa aqui a gente já resolveu. Eu acho que é isso. Certo? Então, assim, eu vou fazer agora, me concentrar na físico-química, esse da TEL, quarta-feira. Eu queria fazer mais cedo, tive alguns problemas, né, para fazer esse videozinho aqui, mas quero fazer ainda a físico-química, que cai bastante. Pelo menos nas NADs normais, né? Como é NAD extraordinário, né? A gente não tem muita certeza, né, do que vai predominar nessa prova, mas vai ter muitas questões aqui relacionadas com a educação. Né? Aqui talvez tenha algumas relacionadas com o ensino de ciências ou ensino de química, né? E algumas diretamente relacionadas com a área pedagógica, né? Com história, filosofia da ciência, didática, psicologia da educação, teorias da aprendizagem e assim por diante, certo? Mas aí vou ver se eu consigo falar rapidamente, pelo menos do ensino de ciências também, até sexta-feira. Sei que vai ficar meio acumulado de última hora, a gente vai fazendo o que pode, tá bom? Um abraço e até a próxima. Deixa eu botar aqui, tá certo. Até mais, pessoal.